Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Muito prazer ter você aqui, médico, gestor de clínica. Hoje a gente vai falar sobre o tema que é o tema do meu livro, que é o Growth Médico. Vou falar um pouquinho sobre o meu livro. Antes até de entrar no livro, a gente debater um pouquinho sobre growth, nessa parte na área de medicina, né, na área médica aí. De onde vem esse termo, né? Eu vou trazer para vocês aqui, primeiramente, né? A partir do livro aqui, que é o Hacking Growth, do Cian Ellis. Então, ele fala que as estratégias de marketing inovadora das empresas que mais crescem no mundo, crescem de forma mais rápida. Então, esse é um livro bem interessante e fala da metodologia do Hacking Growth. E aí ficou conhecido, né? Muita gente chama aqui no Brasil de Growth Marketing. Só que eu acho que vai muito além de marketing, e eu vou falar muito, e até quem trouxe muito esse termo para o Brasil foi o Denner Lippert. E ele fala muito sobre o marketing é um marketing que vende. Então acaba que os dois termos estão muito próximos ali na visão dele. Tem muita gente que ainda separa. Eu também acredito que eles têm que estar integrados e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas são termos realmente diferentes. Então é um termo que está muito atrelado a marketing aqui no Brasil, pela visão muito quem trouxe foi o Daniel Lipt, pela Stage, né, acho que é o Felipe Miranda, se não me engano, que fala um pouquinho sobre essa parte aí de growth, perfeito? O que que é growth, né? O que que é growth marketing, o que que é hacking growth, enfim. Basicamente, são cinco características aí, né? Primeira característica, o foco em crescimento. A própria palavra growth em inglês é crescimento. E tem muita gente que tenho visto muito post falando para fazer com que o marketing seja mais simples e pegando alguns termos em inglês e traduzindo para o português. Eu acho ok, tá? Só que tem muita coisa que não dá para traduzir e eu acho que perde o conceito quando a gente traz para o português, né? Algumas coisas são em inglês não porque a gente quer falar inglês ou dificultar, mas porque são coisas que surgiram lá e são ideias que surgiram lá. E aqui trazendo muito minha opinião, mas realmente são temas e formas que a gente usa ali, né? Expressões que realmente elas são em inglês. Então, o foco de fato do Growth Hacking, né? O Growth aí é crescimento. O objetivo principal é o crescimento acelerado. E aí há diversas formas de falar de crescimento aqui. No livro e na visão deles é muito forte startups, empresas que crescem muito rápido, aí tem vários exemplos no livro ali, tá? A segunda característica, né, a principal característica, experimentação constante. Então, é criar testes para que a gente consiga validar hipóteses. E não existe teste sem mensuração antes. Então, a gente tem que colocar coisas no ar que a gente consiga mensurar, medir, para que a gente consiga de fato testar e entender o que faz sentido ou não. E aí a gente começa a falar sobre crescimento, sobre escalar, enfim. Outra questão que eu acho interessante que eles falam é criatividade e baixa escala de custo. Então, essa é uma terceira principal característica. Isso faz muito sentido para a gente em todas as formas, inclusive da forma que a gente tem trabalhado. O livro ele contempla isso, em que a gente consegue buscar soluções inovadoras e econômicas para achar brechas ali e oportunidades. E nem sempre, inclusive eu fiz um post sobre isso hoje, formas econômicas quer dizer que a gente quer economizar por economizar, só por economizar, né, digamos assim. Mas é muito por achar forma econômica de crescer de forma mais rápida. Não sei se ficou tão claro, mas gerar crescimento a partir do caminho que a gente encontre que é mais econômico, assim eu consigo crescer mais rápido. Então, se eu tenho um canal que eu consigo validar, que aquele canal me gera X demanda e o outro gera 10x demanda, eu vou sempre olhar para aquele canal. Só que, mais uma vez, voltando aqui, se eu não consigo experimentar, se eu não consigo ter testes e entender o que está acontecendo em números, eu não consigo entender qual é o melhor canal, qual é a melhor estratégia, se está me dando retorno ou não. Então, o growth, para mim, a aplicação de estratégia, de processo, é muito para isso, para entender quais são os números, a partir dos números e testes que eu fizer, desses números, né? A partir dos testes que eu fizer, isso vai me gerar números.
E a partir desses números que eu tenho já processado, eu tenho entendido qual é o processo para chegar ali, qual é o sistema, eu consigo escalar isso. Não para uma visão pura só de economizar por economizar e não crescer, ok? Mentalidade de crescimento, então, vai muito além de processo, tá? É muito de mentalidade. E a gente sempre faz uma conversa, a gente chama aqui de análise de caso, então a gente vai, é uma tutoria individual de fato, para que a gente consiga analisar e a gente sempre identifica, e se fosse meta por bater meta, a gente já teria batido meta muitas vezes, mas a gente sempre identifica se esse médico, se esse profissional, se esse gestor, ele tem essa visão, ele tem essa mentalidade de crescimento. Porque aí sim a gente vai conseguir implementar, e aí não é só falando de dinheiro, e que é claro, a gente vai implementar ali e ter uma parceria, mas a gente vai conseguir ter resultado, porque isso vai se sustentar ao longo do prazo, tá? E análise métricas, obviamente, se a gente não tiver dados, eu falei isso lá desde o início, dados em mãos, a gente não consegue crescer, na verdade, não consegue medir o processo e a gente não consegue de fato crescer e em saber onde investir, de que forma investir. Então, inclusive, isso vai muito ao encontro da nossa metodologia, que é a metodologia Hero. A gente fala de humanização. Para humanização é um pilar essencial da área de saúde. A gente está falando de área de saúde. Segundo ponto, a gente vai falar aqui, né, de eficiência. Se a gente não tiver eficiência, a gente não souber, e aí eficiência aqui é muito com foco em geração de resultado, que é o próximo pilar, e o resultado gerado a gente vai estar sempre medindo e entendendo do que está sendo gerado ali para que a gente possa escalar, né? Otimizar isso e escalar, perfeito? Então esse é o nosso método Hero. Basicamente essa é a ideia de growth, tá? O nosso nome, né, é Elo Growth. Então, nasce desse elo em unir várias áreas. E aí, até um pouquinho do nosso posicionamento, do que a gente tem trazido para o mercado, é muito essa ideia de a gente quer atuar no comercial, e essa era uma visão que a gente foi entendendo ao longo do tempo, muito porque o comercial é o lugar onde eu consigo crescer de forma mais estruturada possível, ter essa visão de foco em crescimento com o menor custo possível, tá? Então, se eu tenho um comercial em que, na prática, eu trago a essência da saúde, que é o cuidado, eu saio, eu consigo ser muito mais assertivo e gerar muito mais resultados para as clínicas parceiras do que, por exemplo, marketing. O mercado de saúde, e a gente tem amadurecido, e o mercado está mudando bastante, né? Tem visto a entrada de novos médicos, médicos muito focam em gestão, a gente vendo outros médicos ensinando colegas médicos, isso, o mercado ele tem amadurecido muito forte. A atração em si, geração de demanda, que é marketing, basicamente para mim eu separo assim na minha cabeça, ela é de certa forma mais simples, porque já existe uma demanda natural para o segmento médico. Saúde, agora a gente está falando muito mais, saúde com um termo muito mais ligado à beleza, e não só beleza por si só, mas à longevidade, à qualidade de vida. A gente tá caminhando muito para isso, e você médico sabe muito bem disso, gestor de clínica. É, a geração de demanda pelo marketing, tráfego pago, isso é, de certa forma, o mais fácil. Escalar isso não é difícil. Ainda mais se eu, no meu comercial, e aí eu vou falar para você o que que é de fato comercial, a gente está falando de quatro áreas aqui, atendimento, depois conversão para consulta, de consulta a gente acompanhar a jornada dele, né? E aí a gente está falando aqui de engajamento dessa pessoa, acompanhar o status clínico, e fidelização e, por último, indicação. Então, se eu tenho esses quatro pilares dentro de comercial muito ajustado, eu vou saber qual é a minha taxa de conversão em cada etapa, quem é de fato que eu consigo gerar resultado com o médico. A gente sabe que nem todo mundo é nosso paciente, e eu já trouxe um vídeo falando isso. O médico falou para mim que ele não queria só paciente de high ticket, ele queria um paciente que de fato seguisse o tratamento e fosse alguém engajado. Enfim, existem, se a gente conseguir entender e otimizar todas essas etapas com eficiência e aí sendo muito humano, trabalhando muito humanidade, trabalhando muito cuidado nessas etapas, o marketing ele se torna muito mais fácil. Então, eu consigo escalar e crescer muito mais a partir do momento que eu consigo me debruçar sobre o comercial, sobre essas quatro fases em que esse usuário ele passa. Então, esse tem sido o nosso trabalho de estruturação comercial. Inclusive, a gente tem um programa que é um programa de estruturação comercial para clínicas. É um
programa exclusivo para clínicas, a gente é especializado em clínica. E o nosso livro aqui, o meu livro, né, ele contempla isso. É um livro bem completo, um livro de 56 páginas, onde eu trago toda essa visão, inclusive do marketing, até a parte comercial, mas hoje a gente está muito focado, 100% focado no comercial, porque eu sei aonde que porque eu sei que é ali que eu vou conseguir gerar o maior resultado, com não o menor esforço, né, com mais, que eu vou gerar o maior resultado a partir do que a gente implementar de esforço, tá? Vai ser o nosso 80-20, né? Aquela escala lá de Pareto, em que o 20% do nosso resultado, 80% do nosso resultado vai vir de 20% do nosso esforço. E para mim está muito claro isso. O próximo ponto a próxima etapa, né? A próxima era do marketing médico, enfim, do médico em si, da área médica, é muito em cima de comercial. Outro ponto que eu acho importante também, e apesar de, né, vai ficar um pouquinho mais difícil o marketing em si para médicos, tem aumentado, né, concorrência, custo por clique maior, custo por lead, isso tem tudo aumentado. Mas como eu digo, como eu estou dizendo, né, se eu tenho um comercial forte, por mais que eu já tenha uma boa demanda, eu consigo aproveitar melhor essa demanda, eu tenho dois cenários aqui, né? Hoje, para mim, minha visão hoje, que vai mudar ao longo do tempo é o caminho mais marketing é um caminho de certa forma mais fácil de percorrer. Não é difícil gerar demanda para a área médica, seja estética, enfim, não é difícil, tá? Existem formas para isso, tráfego pago, criação de conteúdo, posicionamento, enfim, há diversas estratégias. É, essa demanda ela já não é tão difícil de gerar. Gerando essa demanda, se eu tenho um comercial forte, eu consigo aproveitar muito mais essa demanda e ter as minhas taxas de conversão muito melhor. A gente está falando de eficiência. Então eu consigo ter uma taxa de conversão maior que a média, eu consigo crescer maior do que a média de mercado. Então eu já estou aí pelo menos na frente de 80% do mercado. Se de fato, e vai acontecer, vai ficar mais caro investir, vai ficar mais gerar demanda, vai ficar mais concorrido. Isso é natural do mercado. Estima-se que vão ter mais de 1 milhão de metros até 2030. Se de fato isso acontecer, é o que eu acredito que vai acontecer, se eu já tenho um comercial forte, eu já estou acostumado a lidar com alta demanda e eu estou acostumado a gerar muita eficiência com essa demanda, ter uma boa taxa de conversão, eu não vou sentir tanto essa dificuldade. Então, para mim, o cenário comercial é o próximo caminho da área médica e, enfim, é onde a gente tem se posicionado e é onde a gente tem gerado resultado. Não só que eu vejo isso de fora, mas na prática. Onde eu tinha mais dificuldade, eu já fui agência, era de fato em gerar resultado, entender números, o que está gerando de ticket médio, taxa de conversão, de pessoas que chegam até agendar consulta, taxa de comparecimento, né, os follow-ups estruturados, ter ideia do que a gente estava gerando de resultado para essa pessoa. Então, esse é um grande caminho que a gente tem trabalhado, gerado resultado em cima disso, muito de prática e prática de 7 anos. A gente está no mercado desde 2018, a gente era a Salos Digital, a gente se transformou na Elo Growth, mas muito focado em comercial. O nosso foco 100% hoje é comercial, porque a gente acredita e é onde a gente tem visto gerar maior resultado para o meu cliente, porque eu consigo otimizar todas as etapas, inclusive pelo comercial, nessas etapas que eu falei de atendimento, é, conversão, fidelização, indicação. Eu tenho clareza de quem é meu cliente e eu consigo ser muito, muito mais assertivo no marketing, que é a geração de demanda, que vai ficar mais alta hoje. Ainda não está tão alta assim essa demanda, né? Não está tão difícil gerar demanda, mas a gente precisa ser mais eficiente e aproveitar e otimizar isso para o futuro próximo aí, perfeito? Então esse é o livro, tá? É o livro Growth Médico. Eu já falei um pouquinho da nossa visão. Ele contempla muito isso. Ele é um livro que ele tem 10 capítulos. No final ali tem a conclusão. Se você clicar aqui nele, você vai para os capítulos. Tem introdução aqui. Cada capítulo, né? Capítulo 1 eu falo fundamentos essenciais para as clínicas, ponto de partida. Você vai ver que ele é um livro que aqui não, porque é a introdução, né? Mas aqui, ó, capítulo 1. Ele tem um checklist, por exemplo, aqui ó, o primeiro checklist é definir sua North Star Metric, que é a métrica principal do seu negócio, né? Qual que é o indicador que representa o crescimento real da sua clínica? Isso aqui, inclusive, a gente faz na primeira semana do nosso programa de estruturação comercial. A gente vai definir, né, a métrica principal, quais são as três prioridades que a gente vai trabalhar de métrica para a gente olhar os KPIs. Depois disso, a gente vai fazer o marco zero,
definir quais são os números atuais, custo de aquisição de clientes, LTV, taxa de comparecimento, conversão em protocolo, taxa de conversão de contatos para, de fato, agendamento, seja consulta, de consulta para protocolo, enfim. A gente faz esse marco zero, a gente vai desenhar dentro do que a gente entender quais são os números atuais que a gente quer atingir, qual que vai ser esse funil, qual que é a jornada do paciente na sua clínica, porque a jornada do paciente é algo muito peculiar da clínica. Existem, claro que existem umas muito parecidas com outras, mas geralmente a jornada é, ela diz muito sobre a clínica. E se não tem uma jornada, a gente vai desenhar uma jornada juntos, com o médico inclusive, tá? E estabelecer uma rotina semanal de acompanhamento. Você vai ver, a gente também define isso no nosso programa, tá? Aqui é o checklist do capítulo 1. Então tem o capítulo 2, tá? Como estruturar crescimento previsível em clínicas. E aí a gente fala geração de demanda, conversão de demanda, só que hoje a gente já entende e tem tratado isso aqui de forma mais profunda. Além de conversão, a gente está falando também, eu já trouxe aqui, né? É, a gente vai falar de fidelização, a gente vai falar de indicação. Aqui tem um checklist, mapa do cliente ideal. Isso aqui é ouro, tá? Então a gente pode, de fato, mapa de cliente. A gente sai daquela visão de persona, mas mapear quem é meu cliente. E o comercial, é claro que você já tem uma ideia, e você, médico, já tem uma ideia de quem é seu cliente ideal, mas o comercial ele valida de fato isso daqui e enriquece, até para que você consiga repassar para a agência, e aí para agências ou alguém que está trabalhando no seu marketing, que eles possam ser mais assertivos, tá? E aí tem um checklist aqui no final, alinhar o marketing de venda para escalar sua clínica, alinhamento, como ter essa passagem de bastão, como que vai ser esse traqueamento todo que vai acontecer, enfim, a gente traga tudo que é necessário para de fato, ó, tem um checklist aqui, canais de aquisição, eu falo aqui de alguns, basicamente tráfego pago, tráfego orgânico, o ciclo de aquisição, ó, atrai, converte, entrega, encanta, indica, é o que eu falei aqui agora, tá? Otimização contínua, testes AB, o que não é medido não melhora, foi o que eu falei. Esse aqui basicamente é um dos principais características do growth, tá? O que é otimização no marketing médico, tá? No growth médico, aí que a gente tem os ciclos, né? Exemplo prático de loop para clínicas. Atração, conversão, entrega, encantamento, indicação no ciclo. Enfim, aqui é muito a nossa visão, ideia, métricas que indicam evolução. A gente já tem isso tudo mapeado. Eu te falei, são 7 anos de mercado. Checklist prático, capítulo 7, como medir o que realmente importa. Então, a gente vai falar de números, de indicadores, os erros que travam o crescimento. Por exemplo, aqui a gente vai dar como interpretar seu número, né? Exemplo, cenário um. Muitos leads, pouco agendamento. Problemas de atendimento, fraco ou resposta lenta. A gente tem que criar aqui, no caso, um plano de ação que seria definir um robô fora do horário e também ter um SLA, mensagem de SLA, né? Que a gente tem que responder até 5 minutos. E aí a gente trabalharia essa meta e ter ali um dashboard, um CRM implementado que eu consiga saber qual é o tempo de resposta da clínica e se aparece para o atendente também, tá? Pode ser que você tenha mais de um, pode ser que trabalhem por períodos ali, né? Então, há diversas formas de trabalhar isso, a gente traz isso aqui tudo muito detalhado. CRM, tá? E aí, aqui tá, tem a nossa metodologia. A nossa metodologia aqui é a metodologia Hero. Os erros mais comuns, e aí como a gente consegue, a partir de cada erro, a gente trabalharia esse erro otimizando através da nossa metodologia. Tem um checklist aqui também, e ferramentas e recursos para implementar o método Hero, tá? Então aqui tem tudo aqui dentro, aqui está tudo otimizado, checklist, crescimento real começa com estrutura, a gente fala da estrutura. Enfim, é um livro bem, bem completo aqui, tá? Eu vou estar deixando aqui no comentário fixado para que vocês possam baixar. Não precisa colocar e-mail, telefone, é só clicar em baixar. Você vai abrir ali, ele é um link, e aí você vai clicar e vai baixar o livro aí para você poder aplicar isso na sua clínica. Se você quer de fato uma ajuda de uma empresa, né, de um
que seja sua parceira na implementação dessa visão de crescimento em clínica na área comercial, eu também vou deixar na descrição aqui, comentário fixado, para você poder agendar uma tutoria de caso. A gente vai analisar o seu caso, entender se tem todos os pré-requisitos para a gente, de fato, e estruturar esse sistema de crescimento focado e exclusivo para a clínica, que é uma área tão diferente, né? Um mercado totalmente diferente de muitos mercados aí. E como a gente está há 7 anos no mercado, mais de 30 clínicas atendidas, a gente tem essa visão muito aprofundada. Então, se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, dá o like aí no vídeo, se inscreva no canal também, que eu vou estar sempre produzindo conteúdos para médicos, clínicas, crescimento, growth, enfim, para a área médica. Abraço aí, tchau, tchau.